A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Masters College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez. Mensagem 2368. Os sinais da vinda de Cristo, parte 6. Nesta noite, como prometi a vocês, nesta manhã, voltaremos ao capítulo 24 de Mateus. E estou tão entusiasmado e ambicioso com a nossa mensagem nesta noite e emocionado que você esteja aqui, pronto para voltar a este grande capítulo. Eu acho que se eu pregasse o tempo todo desta maneira, domingo de manhã e domingo à noite, sobre o mesmo assunto, diminuiria um pouco meus comentários, porque não teríamos de cobrir uma lacuna tão longa no tempo. Mas nós estamos olhando para o capítulo 24 de Mateus, o grande discurso das oliveiras, o sermão de Nosso Senhor, dado para ensinar sobre sua segunda vinda. É um tremendo capítulo. Os discípulos lhe fizeram perguntas, no versículo 3, que desencadearam este grande sermão. Suas perguntas são: conte-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a vinda do Messias em seu reino. Quando essas coisas serão? E qual será o sinal da sua vinda? E do final da era? Eles querem saber quando o Messias estabelecerá seu reino. Julgará os seus inimigos, purificará Jerusalém, reunirá os judeus dispersos e estabelecerá o seu reino. E eles sentem que está muito, muito próximo, que isso pode acontecer a qualquer momento, como já aprendemos em nossos estudos neste capítulo. Eles têm a sensação de que está bem ali, virando a esquina, talvez apenas há alguns dias ou, na melhor das hipóteses, talvez algumas semanas. Certamente não mais do que isso, porque Jesus havia dito que haveria desolação em Jerusalém e em Israel, um tempo de purificação, que haveria a destruição do templo, e eles devem ter pensado que isso significava que a reconstrução do grande templo milenar começaria, e que ele estava vindo em nome do Senhor e certamente estava muito perto. E certamente ele era o Messias. E ele havia sido anunciado por João Batista. E ele teria de julgar as nações ímpias, que o rejeitaram, e ao povo dele. Tudo parecia que iria se cumprir naquele momento. Mas em resposta à sua pergunta, nos versículos 4 até o final do capítulo 25, Jesus dá a resposta mais longa a qualquer pergunta feita no Novo Testamento. Ele lhes diz que sua vinda está no futuro. Ele não diz a eles o quão longe no futuro. Nenhum de nós sabe disso. Nós sabemos melhor do que eles, porque temos vivido 2000 anos desde então, mas não sabemos o quanto ainda no futuro. Mas, começando no versículo 4, Jesus diz: há algumas coisas que acontecer antes da minha vinda. Quando essas coisas começarem a acontecer, preparem-se. Na verdade, no versículo 8, ele as chama de dor de parto. O nascimento é a chegada do Messias ao seu reino. E haverá algumas dores de parto no final, antes que o Messias venha em seu reino. E então ele está dizendo que não é agora. Há ainda algumas dores de parto para vir no futuro. Jesus não diz a eles o quão longe no futuro, mas ele descreve o caráter dessas dores de parto no futuro que trará seu reino glorioso. Agora lembre-se do que eu lhe disse nesta manhã. E isso é tudo o que ele diz, é o futuro. Se essas são as dores de parto até o fim, as dores de parto para o estabelecimento do reino, então elas devem vir no final. Mesmo quando as dores de parto em uma mulher chegam no final de sua gravidez,
logo antes de dar à luz nova vida. E assim o Senhor está descrevendo o que acontecerá no final. Ele nos leva a um momento chamado, no versículo 21, de a grande tribulação. Um tempo no futuro, ainda à nossa frente. E todos os detalhes que vamos ver nesta noite apontam para esse momento. Agora, apenas outra nota para nos acelerar. Lembre-se de que quando os discípulos observaram os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Daniel, quando olharam para Zacarias e até para outros profetas menores, e viram que o Messias estava vindo, os profetas nunca separaram uma primeira vinda da segunda. Eles simplesmente falaram sobre o Messias vindo e fazendo tudo o que ele faria. E assim parecia-lhes que a primeira vez que o Messias viesse seria o único momento em que ele viria. E ele faria tudo. O que eles não viram foi que havia uma primeira vinda, um longo período e depois uma segunda vinda. Nós sabemos que isso é verdade. Ninguém nega isso porque estamos nesse longo período agora. E esse período estava escondido dos profetas do Antigo Testamento. Paulo o chama de um mistério escondido das eras passadas, mas agora revelado para nós. E então estamos nesse período esperando a futura chegada do Senhor Jesus Cristo. E antes que ele venha, ele diz, haverá essas dores de parto que irão causar o estabelecimento de seu reino. E são 6 delas, começando no versículo 4. O número 1 foi o engano, e nós vimos isso nesta manhã, engano. E Jesus respondeu e disse-lhes, vede, ou literalmente mantenha seus olhos abertos, cuidado, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, desviarão muitos. E nós apontamos que sempre haverá falsos cristos, sempre haverá pessoas que afirmam ser Jesus Cristo. Nós os temos hoje em nosso mundo dizendo que são Cristo, são ungidos e são o Salvador do mundo. Eles sempre estarão por perto, mas ele não está se referindo a esses que estão aqui agora e aqueles que estavam lá, no tempo do Novo Testamento. Ele está se referindo a aqueles no futuro, quando haverá uma abundância de falsos messias, mostrando-se para tentar entregar um mundo que esteja no caos absoluto. Porque se lermos as outras escrituras corretamente, elas nos dizem que o tempo da tribulação, o tempo das dores de parto, será o momento em que todos os sistemas do homem começam a se desintegrar, o momento em que o Senhor remove a influência restritiva do Espírito Santo, que impede o pecado de alcançar seu potencial máximo. Tudo isso será removido e o pecado correrá solto. E assim será naquele momento, quando o sistema começar a ser destruído por sua própria pecaminosidade, que surgirá uma série de falsos libertadores e falsos messias, tentando fazer com que as pessoas o sigam. O epítome desse grupo será chamado de quê? Anticristo. E ele será o último Messias falso, o último Salvador falso que o mundo verá. E pode haver outros concorrentes por seu poder, até que ele finalmente assegure o poder em todo o mundo. Assim o Senhor Jesus diz, antes de entrar em meu reino, haverá enganadores que virão e dirão, eu sou Cristo, e eles vão desviar do caminho. E lemos em nossa última mensagem, em Daniel capítulo 8, e Daniel capítulo 11, e Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 19 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. E todas essas passagens nos dizem sobre esse último anticristo enganador. E ainda observamos aqui que o período das dores de parto, chamado aqui a Grande Tribulação, esse período tem no início a chegada desses enganadores. E isso é consistente com o que aprendemos no livro do Apocalipse. Assim, a primeira marca, a primeira das dores de parto, que começa a se desenrolar no tempo da tribulação, é um tempo de grande engano, particularmente simbolizado no engano do anticristo que leva o mundo inteiro a segui-lo e adorá-lo, como se ele fosse Deus, o libertador final do homem. Agora, vamos ao segundo dos sinais.
Eles queriam sinais, e ele diz: aqui estão os sinais que são o início das dores de parto. Não o fim, mas apenas o começo. E lhe mostramos que quando uma mulher tem um filho, as dores de parto têm um certo intervalo, ou um certo espaço entre elas. E à medida que começam, elas ficam cada vez mais próximas, até ficarem bem rápidas logo antes de a criança nascer. Assim será no tempo da grande tribulação. O começo das dores tem uma certa distância entre elas, e em seguida elas ficam cada vez mais próximas, até chegar quase simultaneamente em um holocausto de trauma explosivo que ocorre no final, quando o reino vier. Mas isso começa a se desenrolar. Primeiro vêm os enganadores que estão se oferecendo para resolver todos os problemas do mundo. E nosso mundo estará pronto para isso, acredite. Eles estão prontos para isso agora. Isso pode não estar muito longe. Nosso mundo está pronto para alguns que podem vir e resolver todos os problemas. Mas o segundo não é engano, mas dissensão. Dissensão. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Em outras palavras, esse é apenas o começo das dores de parto. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Vamos parar por aí. Então descobrimos no versículo 6 que esse período de tempo será caracterizado por guerras e rumores de guerras. Se você não está envolvido em uma imediatamente, ou mesmo se você estiver, você ouvirá sobre outras guerras. E onde as guerras nem existem, haverá rumores de que elas existem. Guerra quente, guerra fria, todo tipo de guerra concebível, guerra global, nação contra nação, reino contra reino, e não há diferença distinta entre esses dois, a menos que digamos que uma nação é um grupo de pessoas sem um rei. E um reino é um grupo de pessoas com um rei. E esse é o único elemento distintivo desses dois. A questão é que as nações e os reinos em todo o mundo se envolverão em guerras e rumores de guerras. Agora você diz, bem, nós sempre tivemos isso. Você está certo, nós sempre tivemos isso. Tivemos períodos breves de paz no mundo, e a maioria das nações teve momentos de guerra e tempos de paz. E não estamos negando que isso seja verdade durante todos os dias dos homens. Haverá momentos de guerra e haverá nações lutando contra nações, e reinos lutando contra reinos. Mas ainda assim, o que nosso Senhor está dizendo aqui é que no final, o início das dores que trazem o reino, haverá uma guerra mundial em uma escala desconhecida até então, em proporções maciças. Haverá uma intensificação da guerra em toda a terra, e as guerras serão nacionais, nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes grupos de pessoas, culturas contra culturas. Na verdade, há outra nota que talvez você deva ter no texto grego. No versículo 6 diz, ouvireis falar. E esse é um futuro, o que chamamos de um futuro durável, o que não significa nada para a maioria de nós. Mas a ideia é de que ele traz o conceito de uma audição contínua. Vocês ouvirão continuamente sobre as guerras, ouvirão continuamente os rumores de guerras e ouvirão continuamente as nações e os reinos lutando entre si. Em outras palavras, é um tipo constante de mensagem ressonante, ressonando a realidade naquele momento particular da história. Agora podemos verificar isso com facilidade se formos ao livro de Daniel, por exemplo. Vejamos o capítulo 11 de Daniel. Daniel nos mostra o futuro. Daniel nos leva até o momento em que o Messias está vindo para criar seu reino. E antes disso, Daniel descreve a guerra, pelo menos em algumas perspectivas. Daniel 11, versículo 40. No tempo do fim, esse é o tempo do fim da era. Daniel está nos levando até o fim que nosso Senhor está nos levando. No momento do fim, o rei do sul lutará com ele. Ele é o anticristo,
E se você estudar a profecia de Daniel, você descobrirá que no final o anticristo governa um grande reino composto basicamente de território que antigamente pertencia ao antigo Império Romano. Em outras palavras, em certo sentido, será uma Europa unificada. Ele será o rei de uma confederação ocidental. Ele será o rei de um Império Romano revivido que envolve a Europa. E Daniel deixa isso abundantemente claro ao longo de sua profecia. E assim o anticristo tem se estabelecido como um grande poder. Não só isso, não só ele tem se estabelecido como um grande poder na Europa, mas ele é uma ameaça para o mundo inteiro. E, naturalmente, ele tem olhos no Oriente Médio. E, é claro, Israel, sempre ameaçado por seus vizinhos do Oriente Médio, quer proteção e assim entra em aliança com ele. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Entrando em uma aliança com o anticristo para proteção por este grande império oriental, do qual ele é a cabeça. E no momento do fim, com o anticristo governando essa grande confederação, dominando essa parte do mundo e, claro, a cultura ocidental sendo tão avançada tecnologicamente e assim por diante, tendo uma grande força de poder sobre o resto do mundo, o rei do sul se moverá agressivamente contra o anticristo. Esse é algum tipo de exército africano, algum tipo de coalizão e confederação africana que empurra o norte em direção ao poder do anticristo. E então diz o rei do norte, sem dúvida a Rússia, com todos os seus aliados no Oriente Médio, também empurrando com carros e cavaleiros e muitos navios que entram no país, transbordarão e passarão. É interessante que acontece é que aí vem o anticristo, aí vem o rei do sul, aí vem o rei do norte, e o lugar em que todos convergem está na Terra Santa. E eles entram na terra de Israel. É chamado no versículo 41 de a Terra Gloriosa. E muitos países serão derrubados, mas estes escaparão da sua mão. Essa é a mão do anticristo. Mesmo Edom e Moabe e o chefe dos filhos de Amon, e ele estenderá sua mão e também sobre os países e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão em seus passos. E aqui está ele, e ele derrota todos esses grandes poderes. Eu acredito que ele mesmo derrota o poder russo no momento, assim como o rei do sul. Ele obtém uma grande e gloriosa vitória. E então o versículo 44 diz: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. E agora ele ouve que o Oriente vem contra ele, e ele sai com grande fúria para destruir e varrer completamente muitos. E aqui o anticristo tem essa tremenda vitória, e ele planta o tabernáculo de seu palácio entre os mares e a gloriosa montanha sagrada. O que ele faz é colocar o seu palácio no meio de Jerusalém, no Monte de Sião. Ele se estabelece como Deus. No entanto, o texto diz que ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Mas o ponto que eu quero que você veja é que Daniel olha para o fim e fala sobre uma guerra mundial. Ele vê uma guerra mundial que é incompreensível, onde você tem toda a força do poder ocidental na Europa e talvez até mesmo, de alguma forma, os Estados Unidos podem estar ligados a isso. Embora não haja nada na Escritura para dizer isso. Você tem a grande força da Confederação Russa, você tem a grande amálgama de tudo que está na África, que hoje está agitado até o ponto de ferver, e então você tem o Oriente, a China Vermelha e tudo isso. E todos convergindo em Israel para um holocausto de guerra no fim dos tempos. E assim diz Daniel, antecipamos esse tipo de batalha. Veja Zacarias, capítulo 14. E o profeta Zacarias vê o mesmo. Quando Zacarias olha para o fim dos tempos, no versículo 1, ele diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ouça isto.
porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. O mundo inteiro irá convergir para Jerusalém em uma batalha final e incrível. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E é exatamente assim que Daniel terminou sua profecia, que ele chegará ao fim e ele não poderá encontrar ninguém para ajudá-lo. Então haverá uma grande guerra mundial, novamente convergindo para Jerusalém. E Zacarias aponta da mesma maneira, exatamente. Portanto, essa é uma imagem muito consistente, tanto dos profetas quanto do próprio Senhor. No final do profeta Ageu, versículo 22 do capítulo 2, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Zorobabel fosse visto em seu descendente. Naquele último momento em que Deus envia seu próprio exército para destruir os exércitos do mundo. E então define aquele que sai dos lombos de Davi, dos lombos de Zorobabel, para ser o rei, que não é outro senão o Messias. Então a grande dissensão chegará ao fim. E podemos ver isso agora começando a se desenrolar, já que o mundo é simplesmente um barril de pólvora, pronto para que alguém acenda um fósforo, e todos nós vivemos neste tipo constante de ameaça de guerra no ar. E a constante luta e ansiedade e luta que acontece em todo o mundo, simplesmente preparando o cenário para esse holocausto final. Agora quero levá-lo até o final do livro de Apocalipse, tal como ele descreve. Veja o capítulo 6 de Apocalipse. E o Apocalipse nos dá ainda mais detalhes enquanto observamos isso. Guerras e rumores de guerras, e reino contra o reino e nação contra nação, e toda essa grande guerra que virá no fim. Quando você tem os selos, você tem 7 selos que são abertos. É uma coisa interessante, é simbólico. Um testamento, uma vontade deixada para alguém, era selada 7 vezes no direito romano. Por isso, não poderia ser violada sem que as pessoas percebessem. E esta é uma vontade selada. É Deus desejando o mundo para Cristo. E quando ele abre um selo após o outro, ele retoma o mundo. Cada selo revela o que os fatos acontecem à medida que ele retoma o mundo para si mesmo. O segundo selo abre, versículo 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. A falsa paz estabelecida pelo anticristo é tirada da terra, e eles começam a se matar uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então aqui você tem a guerra, aqui você tem o mundo começando a se matar em um massacre enorme. Quando ele abriu o terceiro selo, versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente, ou anjo, dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e assim por diante. E são condições de fome. Não há comida suficiente para ir em frente, e esse é o resultado da guerra. E então você tem ao quarto selo, no versículo 7, o versículo 8 descreve isso. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. E aqui está o massacre de 1/4 da população do mundo. Nessas estatísticas, hoje, 1 bilhão de pessoas são massacradas no massacre que acontece em todo o mundo.
Agora, vá para o capítulo 9 de Apocalipse, e você notará ainda o que acontece nesta guerra no final. Versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do ar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E aqui vem uma nova série de forças demoníacas para massacrar um terço da população que resta, depois que o quarto original foi abatido. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, e ele os descreve, por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e assim por diante. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mesmo depois de um quarto do mundo ser massacrado no holocausto da guerra e outro terço ser massacrado, alguns homens ainda não se arrependem. O capítulo 13 nos diz outra coisa interessante sobre esta guerra. O poderoso poder nesta guerra, em parte, não são apenas as forças demoníacas do inferno e o próprio Satanás, mas é o Cristo, a besta. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ele vem, no versículo 10, e mata com a espada. Então aqui está o anticristo, tal como vimos no Antigo Testamento, em Daniel. Ele é aquele que massacra o rei do sul, o exército do norte, derrota o exército do leste, define seu poder em todo o mundo. Você tem a imagem, tenho certeza. Apenas um massacre incessante na guerra no fim dos tempos. Todas as esperanças do homem são esmagadas e reduzidas a nada, enquanto tudo se encerra. Em outra passagem, 16:14 de Apocalipse, no versículo 13, João vê esses três espíritos imundos. São espíritos demoníacos do inferno, sem dúvida de grande poder, demônios de alto escalão. Eles saem da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam milagres. Eles vão para os reis da terra e o mundo inteiro, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16 diz que estão reunidos em um lugar chamado Armagedon. E eu acredito que as forças demoníacas do mundo reúnem todos os exércitos do mundo para convergirem em Jerusalém, para destruí-la e evitar que o Rei dos Reis volte. E eles chamam de lá, pronto para lutar, e há holocausto de guerra, enquanto eles se guerreiam entre si. E no meio dessa batalha, Cristo vem e destrói a todos. Então você pode ver que o Apocalipse, bem como os profetas do Antigo Testamento, apoia as palavras de nosso Senhor de que isso será um tempo de guerra e rumores de guerra, e nações que se levantam contra nações. Agora volte para Mateus 24, e no versículo 6, novamente, diz que você ouvirá sobre guerras e rumores de guerras. Veja que você não se perturbe, não levante um clamor, não fique alarmado, não entre em pânico, porque não é o segundo momento para a chegada do rei. É o que ele diz. Veja que você não se preocupe. Troeomai significa levantar um clamor, ficar alarmado, porque todas essas coisas devem acontecer.
Tudo é necessário para que o pecado tenha sua aventura final e furiosa, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Parece ser, mas ainda não é. Ainda há algumas coisas por vir, e eles vêm em velocidade cada vez maior. Então nosso Senhor diz: não, este não é o momento para o reino. Este não é o momento para o julgamento final. Este não é o momento para a destruição dos ímpios. Este não é o momento para a renovação de Jerusalém e a purificação do templo. Isso está no futuro, um momento em que haverá engano como o mundo nunca conheceu, um momento em que haverá dissensão em uma escala mundial, como o mundo nunca conheceu. Há um terceiro sinal de início das dores de parto, e é a devastação. Devastação. Engano, dissensão, devastação. No meio do versículo 7, e haverá fome e terremotos em vários lugares. A maioria dos melhores manuscritos não inclui a palavra peste aqui, no relato de Mateus. Vou comentar mais sobre isso daqui a pouco. Mateus diz que Jesus disse que haverá fome e terremotos em vários lugares, além dos falsos cristos, além dos massacres mundiais e das guerras. Haverá desastres de proporções surpreendentes sobre toda a terra, enquanto a terra amaldiçoada começa a se desintegrar. Fome e terremoto, limoi e seismos. A palavra grega é seismos, da qual obtemos sismógrafo, para medir os terremotos. Marcos diz que estes são apenas o início das dores de parto, capítulo 13, versículo 8. E Lucas, em Lucas 21, 11, acrescenta a palavra pestilências. Então ele acrescenta coisas espantosas e grandes sinais do céu. Agora, Mateus não inclui todos eles, mas se juntarmos o composto, temos fome, terremotos, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso tudo vai marcar esse tempo final. O que são as pestes? Loimoi, no grego, significa doenças, pragas, coisas espantosas, da raiz phobos, de onde obtemos fobia, medo. Eventos horríveis é o que significa. Coisas espantosas significam acontecimentos aterrorizantes e sinais do céu, mudanças no céu. Então, naquele tempo em que o mundo inteiro começar a se desintegrar, haverá pragas e doenças, bem como terremotos e fome, eventos horríveis que são indescritíveis e aterrorizantes, bem como mudanças no próprio céu. Agora, novamente, o mundo teve sua parcela de fome, o mundo teve sua parcela de pragas, sua parcela de eventos horríveis, holocaustos. Houve momentos em que houve sinais incomuns no céu, mas nada que se aproxime disso. E observe o que diz no final do versículo 7, em vários lugares. Em outras palavras, essas coisas não vão acontecer aqui e ali de vez em quando, mas vão acontecer em grandes doses, em muitos lugares ao mesmo tempo. Porém, apesar de ter tido desastres, nunca foram nesta medida e nesta grande escala na história do mundo. Você vê, o mundo inteiro começa a se autodestruir quando o pecado corre desenfreado. Veja, o Senhor tem restringido o pecado. Ele restringe hoje. Ele está restringindo o pecado para a preservação do seu povo, para a preservação de sua terra. Mas quando ele retirar essa restrição, quando ele remover a restrição, e acredito que isso seja concorrente com o arrebatamento da igreja, a igreja será levada para não estarmos aqui quando todas essas coisas acontecerem. Nós começamos no início da tribulação, fomos retirados, então vem a tribulação, quando a igreja vai e todos os redimidos estão fora da face da terra. E como 2 Tessalonicenses diz, Deus retira a restrição. Então tudo começa a se desintegrar, e a terra criada não pode suportar o mal das pessoas nela quando esse mal for desenfreado. E tudo no universo começa a se separar. O mundo inteiro começa a desmoronar. Nesse ponto, Apocalipse 9 diz
que o inferno se abre e Satanás solta os demônios que estiveram lá ao longo dos séculos. E eles multiplicam a população demoníaca. E Deus lhes permite fazer sinais e maravilhas para enganar o mundo e captar as mentes do mundo à medida que o pecado corre desenfreado. Agora, para levá-lo até o fim dos tempos e mostrar-lhe essas coisas, eu voltei novamente para Apocalipse. E aqui, quando João tem uma visão do fim, ele vê todas as coisas sobre as quais acabamos de falar. Terremotos, veja Apocalipse 6, versículo 12. E eu vi, e aqui está o sexto selo, quando o início das dores se desdobra. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, um grande terremoto. Capítulo 16, versículo 18. E aqui como o sétimo anjo derrama sua taça. Agora você está no final, agora você está no fim da tribulação. Chega uma voz do céu, e versículo 18, trovão, relâmpago, e outro grande terremoto, que literalmente fratura a grande cidade em pedaços. E o versículo 20, todas as ilhas fugirão, e os montes não foram achados, e os homens blasfemam contra Deus. Agora, esse é o terremoto no final, mas há outro grande terremoto que vimos no 6º capítulo de Apocalipse também. Então esse tempo será caracterizado por terríveis terremotos. Apocalipse capítulo 11, versículo 13, nos diz: e aqui acho que estamos um pouco mais perto do início das dores de parto. Versículo 13, na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos de homens 7.000, e os remanescentes ficaram aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. Isso acontece na cidade de Jerusalém. Então Jesus disse que será uma época de terremotos, e de fato será uma época de terremotos. Agora, Jesus também disse que será um tempo de fome. Novamente, olhe o versículo 6 de Apocalipse 6. E aqui está o terceiro selo que se abre no tempo da tribulação. E uma medida de trigo para 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Não toque o óleo do rico e o vinho do povo rico, ganhando vida. 1 denário é um salário de um dia. Uma medida de trigo é 1,4 quarto. Você trabalha um dia inteiro e tudo que você consegue com isso é uma cevada e meia de grãos. Condições de fome, condições desastrosas. E essa é a razão pela qual o versículo 8 diz, no meio do versículo, o poder lhes foi dado na 4ª parte da terra para matar com espada e com fome. A fome resultará em uma parte daquela 4ª parte da terra morrendo de fome. No capítulo 8 do Apocalipse, e aqui você tem as trombetas, e agora você está se movendo um pouco mais perto do tempo final. Granizo e fogo misturado com sangue são jogados na terra. A 1/3 parte das árvores é queimada, toda a grama verde é queimada. Agora, isso vai criar fome, não é mesmo? As coisas crescentes, 1/3 de todas destruídas. Versículo 9. Depois que o mar se torna sangue, 1/3 parte das criaturas no mar morre. 1/3 parte dos navios destruídos, o transporte dos alimentos de um lugar para outro não pode ocorrer. Aqueles que dependem do mar para sua comida não o terão. 1/3, versículo 10. Parte dos rios e as fontes das águas. A água fresca se foi, não pode ter água fresca para irrigar e assim por diante. E as pessoas vão morrer por causa das águas. E então diz 1/3 parte, versículo 12, do sol foi ferido, 1/3 parte da lua, 1/3 parte das estrelas. Em outras palavras, todo o ciclo do dia e da noite vai mudar. As estações vão mudar, as plantações não vão crescer. E haverá um caos mundial quando Deus começar a mudar todas as coisas. Assim, fome e terremoto. E sobre as epidemias ou pragas? Olhe para o capítulo 16 e enquanto você vai para o final, mais perto do final,
das dores de parto e você vê o derramamento das taças que eu acredito que venham em uma sucessão contínua. O versículo 2 diz: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Algum tipo de praga terrível virá, que trará uma ferida dolorosa às pessoas, algum tipo de câncer. E então o segundo anjo derramou a sua taça no mar e tornou-se como o sangue de um homem morto. Você se lembra dos selos. Quando aconteceu, era apenas um terço do mar, agora é todo o mar. Agora você está no final e está realmente chegando rápido. Todo o mar. E então no versículo 4, todos os rios e as fontes das águas tornaram-se como sangue. E em seguida, o versículo 8, o sol começa a queimar as pessoas. Queimar as pessoas com grande calor. E em seguida, versículo 10, a terra está cheia de trevas, o sol se apaga, e as pessoas começam a roer suas línguas de dor. Todas essas terríveis pragas imagináveis. Agora, se isso não for suficiente, como eu lhe disse, Lucas diz que eventos horríveis, eventos assustadores vão acontecer. E você pode voltar ao capítulo 6, como já ouvimos. Você não precisa fazer isso agora, já o examinamos. E você vê as coisas horríveis lá, como a guerra e a morte, e a fome e o massacre chegam, à medida que o céu começa a desmoronar, à medida que a terra começa a tremer. Horríveis e terríveis acontecimentos. Você chegou ao capítulo 9, e como eu lhe falei há um momento, o poço sem fundo é aberto, e os demônios começam a sair do poço sem fundo, seres demoníacos, e os homens serão tão atormentados, no versículo 5. Ele diz: o seu tormento será como o tormento de um escorpião, e os homens vão buscar a morte, versículo 6, e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o líder desses demônios é, no versículo 11, seu nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem seu nome Apolion. Isso significa destruidor, Satanás. É amedrontador quando o inferno descarta todas as suas fontes demoníacas remanescentes. E você vai ao versículo 13 desse mesmo 9º capítulo e você tem esse horrível exército massacrante que vem. Vá para o capítulo 12 por um momento. Versículo 12 diz: Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Não só o poço vai lançar todos os seus demônios, mas Satanás será lançado fora do céu e ele vai pousar na terra e vai trazer todo o mal que sua mente pode conceber. Outra visão terrível está no capítulo 14, versículo 20. Um evento horrível e inimaginável, pois o derramamento de sangue é tão grande que o sangue vai do lagar até os freios do cavalo do espaço de 1.600 estádios, por 320 quilômetros. Os freios dos cavalos irão arrastar sangue por 320 quilômetros. A ponta mais ao norte, até a extremidade mais austral de Israel, será um banho de sangue, um evento incrível e inconcebível. E então você está no capítulo 16, versículo 3, onde, como acabamos de ver, o mar se transforma em sangue e a água doce se transforma em sangue. O sol queima as pessoas, a escuridão vem. Eles roem suas línguas de dor. Você não pode nem imaginar a dor de estar na escuridão absoluta e se ferir, correr para as coisas e estar com medo. E então, no versículo 13 de 16, aqui vem mais 3 espíritos malignos do inferno, que trabalham e se aproximam do mundo para o Armagedon. São apenas coisas inconcebíveis, atordoantes. Então, no versículo 18, os trovões, os relâmpagos, os terremotos e tudo isso, toda a terra começa a desmoronar. Vá para o capítulo 18, começando no versículo 8, e você vê o sistema desse homem aqui descrito. E se desintegra naquele momento e ali.
O versículo 8 diz: Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. E os seus aqui é o sistema econômico mundial chamado Babilônia. E o resto desse capítulo descreve sua devastação. E a outra coisa que Lucas disse, finalmente, haverá terremotos, fome, pragas, eventos horríveis e, finalmente, sinais do céu. E já observamos alguns deles. Todo o céu começa a desmoronar. De volta ao capítulo 6, versículo 12, um terremoto, o sol se torna tão negro quanto o saco de crina. E isso, obviamente, foi profetizado por Joel, em Joel capítulo 2, repetido por Pedro, em seu sermão em Atos 2. E o terremoto seguido pelo sol, que se torna negro. A lua se torna como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Você consegue imaginar isso? Como uma figueira lança seus figos intempestivos quando ela é abalada por um vento poderoso. Vocês têm pequenos figos que apenas saem em uma figueira e um grande vento oriental vem, sai daquela árvore e sopra todos os seus figos e todos caem no chão. Assim será quando Deus abalar o céu e todas as estrelas caírem, e o próprio céu se abrirá como um pergaminho. Você tira um pergaminho, puxa-o, solta-o e ele simplesmente aparece. Todo o céu simplesmente se enrolará como um pergaminho, e cada montanha e ilha serão removidas do seu lugar. Impressionante. Capítulo 8, e voltamos para o versículo 12, novamente. Uma terça parte do sol é ferida, uma terça parte da lua e uma terça parte das estrelas. Uma terça parte delas escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte, e a noite da mesma forma. Todo o calendário está desligado, todas as semanas estão desligadas, todas as temporadas estão desligadas, as marés estão desligadas, tudo, quando este julgamento é derramado. Sinais do céu. E então, é claro, quando as taças finais são derramadas, como vimos, a cada ilha foge e as montanhas não são encontradas. E granizo sai do céu, pesando cerca de 45 quilos cada um. Praga inconcebível. E o Senhor diz: tudo isso é apenas o começo do fim, apenas o começo. E eu lhe dei um vislumbre das coisas no início, e eu levei você também para as taças, que é o culminar final. Mas há um começo dessas coisas: terremotos, pragas, sinais do céu, eventos horríveis, fome, e elas aumentam para uma proporção inacreditável para o fim. Agora, estas são as dores de parto. Observe o que diz lá, no versículo 8. Todas essas são as dores de parto, o início das dores de parto, devo dizer. Tudo isso é o início das dores de parto. Agora, isso teria sido entendido. Você diz: os judeus entenderiam isso? Sim. Deixe-me parar a nossa viagem através da Escritura para falar por um momento. Os judeus haviam sido ensinados que antes do Messias haveria dores de parto, conceito judaico muito familiar. Edersheim, o grande estudioso judeu, diz, e eu cito: os judeus, os escritos judeus, falam muito frequentemente das dores de parto do Messias. Então, quando ele disse: estas são as dores de parto, eles saberiam do que estava falando, terminologia familiar. E todas essas coisas nos dizem que a vinda de Cristo está próxima, e todos virão no fim do tempo, de tal forma que está muito além de nós até mesmo concebermos. Portanto, o Senhor diz que o tempo do fim será marcado por enganos, por dissensão e por devastação. Deixe-me dar uma quarta: profanação. Profanação. E aqui nos afastamos do mundo para os crentes. Nós nos afastamos do mundo para os crentes. Agora veja isto, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Haverá uma profanação. O que eu quero dizer com isso? Profanar significa tratar uma coisa santa
de forma profana. E é exatamente isso que diz aqui. O povo santo de Deus será tratado de forma profana. Haverá uma perseguição total e generalizada dos redimidos que excederá todas as outras perseguições. Não há outra perseguição para se comparar com isso. Então ele diz que vocês, que são os crentes naquele dia, serão entregues. Essa é uma palavra técnica usada frequentemente para a prisão, muitas vezes usada para prisão. Na verdade, Mateus, eu acredito, usa a palavra dessa maneira em várias ocasiões. De fato, em Mateus 4,12, quando Jesus ouviu que João foi lançado na prisão, ele usa paradidome. É uma palavra que significa ser preso. Então ele diz, naquele tempo, os verdadeiros crentes vão ser presos. E eles vão ficar aflitos e serão assassinados. E serão odiados por todas as nações, por amor do meu nome. Em outras palavras, porque se identificam com o Senhor Jesus Cristo. Eles pagarão por causa do ódio e animosidade do mundo. Em Marcos 13:9, a passagem comparativa diz: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados. Os judeus estarão nessa. Os judeus, inicialmente, no começo do fim, estarão envolvidos na perseguição do povo crente. Você diz, bem, de onde vêm os fiéis, se a igreja foi arrebatada? Quando a igreja for arrebatada, Deus soltará no mundo 2 testemunhas, citadas em Apocalipse 11, e eles irão a todos os lugares proclamando a verdade. Eles serão assassinados pelo mundo, mas se levantarão dos mortos, e esse será um milagre muito convincente, porque diz que todos os olhos do mundo os verão. Provavelmente acontecerá na televisão nacional, televisão internacional, televisão por satélite, e eles se levantarão dos mortos, e eles terão um impacto em ganhar algumas pessoas para Cristo, e haverá aqueles que virão ao Salvador durante esse período, e eles serão objeto de perseguição, não só pelo mundo, mas também pelos judeus, porque eles o entregarão não só para serem mortos, mas nas sinagogas a serem espancados. E a propósito, a terra de Israel hoje está literalmente cheia de sinagogas. Elas estão em toda parte. Então essa não é uma possibilidade remota, em absoluto. E os rebeldes naquele tempo que se recusarem a crer no Messias, e haverá rebeldes pelo caminho entre os israelitas, de acordo com Ezequiel 20:38, haverá rebeldes que devem ser purgados. Haverá gentios vindo a Cristo, haverá judeus vindo a Cristo, haverá judeus rebeldes e gentios rebeldes, é claro, que perseguirão os verdadeiros crentes. Será um momento de severa perseguição e martírio. Penso nisso quando me lembro de estar na varanda de um hotel em Tibério e olhar para uma sinagoga reunida em Shabá. E algum dia naquela sinagoga, onde todos os judeus se encontram agora, se eles estiverem vivos nesse momento específico da história, haverá uma fratura que aterrorizará aquela sinagoga. Alguns deles terão acreditado no Messias, ou crerão no Messias. Outros não. E os que não crerão irão bater nos outros nesse mesmo lugar e talvez até mesmo tirando-lhes a vida. Portanto, haverá um tempo de perseguição severa e martírio para os verdadeiros crentes. Profanação, tratar os objetos sagrados vergonhosamente, eles vão matar você. Observe o versículo 9. Eles vão matar você. Essa é a palavra para assassinato. Você será odiado, não só pelos judeus, mas você será odiado pelo mundo inteiro e por todas as nações. Portanto, não haverá refúgio, nenhum lugar para se esconder, nenhum lugar para escapar. E por que eles odeiam você? Por causa do meu nome. Esse é o problema. Eles odeiam Cristo. O mundo odeia Cristo. Eles sempre odiaram e eles o odiarão então, especialmente quando estiverem sob o controle de quem? Do anticristo, que se levanta contra Cristo. Os crentes sempre foram odiados, os crentes sempre foram mortos, mas então será além de qualquer coisa experimentada, profanação mundial dos santos.
eles serão martirizados e massacrados de um extremo do globo para o outro nesse período. Na verdade, a Bíblia nos dá tantos detalhes sobre isso. Olhe para o capítulo 6 de Apocalipse, e aqui olhamos novamente para o futuro do início das dores de parto. Versículo 9. Ele abre o 5º selo, e eu vi debaixo do altar. Esse é o lugar da expiação. São almas redimidas, vistas em suas imagens, sob o altar, símbolo de expiação. São salvas, estão sob o sangue, por assim dizer. Ele vê as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que eles mantiveram. Ali foram massacrados na tribulação, e João, em sua visão, os vê lá. E eles estão chorando com voz alta. Por quanto tempo, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue sobre os que habitam na terra? E vestiram vestes brancas a cada um deles, e foi-lhes dito que eles ainda deveriam descansar por um tempo, até que os seus servos também e seus irmãos, que fossem mortos como deveriam ser cumpridos. Em outras palavras, João vê alguns dos mártires chorando. Por quanto tempo? E o Senhor, em certo sentido, diz não, até que todo o resto daqueles que devem ser mortos forem mortos. No capítulo 7, no versículo 9, João tem uma visão, e ele vê uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, com o número de nações, famílias e povos e línguas. E estão diante do trono e perante o Cordeiro, e estão vestidos de branco roupões e palmas nas mãos. E eles estão chorando e dizendo: salvação ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. E ele vê essas pessoas. E quem são eles? Versículo 14, ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Como eles saíram dessa tribulação? Sem dúvida, eles foram martirizados. Eles foram mortos por causa do Salvador, por causa de seu compromisso com ele. Você tem o capítulo 11, onde eles mataram as 2 testemunhas. Você tem o capítulo 12, onde diz que o dragão, Satanás, faz guerra com o remanescente do mar, ou seja, o povo que crê, provavelmente se referindo aos crentes judeus. E então, no capítulo 13, você o tem novamente, versículo 7. O poder é dado a ele para matar, e ele faz guerra com os santos e os vence. É o anticristo. E assim age o falso profeta. E você tem no capítulo 17 a grande meretriz, a grande prostituta, o falso sistema religioso da tribulação. É bebida com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. E em 16,6 diz que derramaram o sangue de santos e profetas. Derramaram o sangue dos santos e profetas. Agora, volte para Mateus 24 e ouça atentamente. Haverá uma profanação dos remidos. Mas ouça isto. Isso, e eu quero que você apenas escute com atenção por mais 5 minutos, e você vai ver algo que eu acho muito trágico. O 5º sinal é uma deserção. Deserção. Você tem decepção, ou engano, dissensão e devastação. E isso é mundial, e isso acontece com todo o mundo incrédulo. E então ele se volta para falar sobre o povo crente, ou as pessoas que se identificam com Deus e Cristo. E ele diz primeiro que haverá profanação. Haverá um tratamento dessas pessoas com grande perseguição. Como resultado disso, haverá o 5º sinal, a deserção. Veja o versículo 10. E muitos se ofenderão e se trairão uns aos outros e se odiarão uns aos outros. Isso é tão trágico. A pressão será tão grande quando o mundo começar a massacrar os crentes que algumas pessoas que se identificaram superficialmente com Jesus Cristo, como a semente que caiu no chão espinhoso, realmente não tem raiz, mas aparece e parece ser bom para começar. E com alguns que inicialmente se identificam com Jesus Cristo, quando veem o preço a pagar, ficam escandalizados. Eles ficam ofendidos e não estão dispostos a pagar esse preço. Então começam a se transformar em sua ofensa. E eles não apenas rejeitam a Cristo, eles traem os perseguidos,
os verdadeiros crentes. Está vendo? Eles começam a atrair os verdadeiros crentes, entregando-os, dando seus nomes e endereços, dizendo onde eles podem ser encontrados para serem mortos. As pessoas dizem, eles são verdadeiros crentes? Claro que não. Se fossem verdadeiros crentes, continuariam na verdade, certo? Se fossem verdadeiros crentes, eles dariam sua vida, se necessário. Se fossem verdadeiros crentes, seguiriam em obediência. João diz isso em 1 João 2. Eles saíram de nós porque não eram de nós. Se eles tivessem sido de nós, eles permaneceriam conosco. Mas eles saíram de nós para que se manifeste que nunca foram de nós. 1 João 2,19. Jesus disse isto em João 8,31. Se você permanecer na minha palavra, então você é meu verdadeiro discípulo. E o próprio Senhor estabeleceu o princípio do discipulado em Mateus capítulo 10. Ouça o que ele disse. Você sabe disso muito claro. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Versículo 24. Basta que o discípulo seja como seu mestre e o servo como seu senhor. Se eles chamaram o mestre da casa Belzebu, quanto mais eles devem chamar sua casa. Em outras palavras, se eles disseram que Jesus era de Satanás, eles vão falar o mesmo sobre vocês. Mas é o suficiente para você ser como ele. O verdadeiro discípulo está disposto a sofrer como o próprio mestre sofreu. Então, não os tema. E então o Senhor diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E ele também disse, aquele que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Aquele que diz, eu não quero a cruz, não quero morrer, estou caindo fora, esse nem sequer é digno de ser um discípulo. Ele nem sequer pertence a Cristo. Aquele que pertence a Cristo continua. Aquele que pertence a Cristo está disposto a pagar o preço, não porque tenha de si mesmo algum caráter especial, mas porque, se é um verdadeiro crente, o Espírito Santo lhe concede uma graça sustentadora. Essa é a chave. Você vê, em Hebreus 3,12 diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quando alguém se afasta do Deus vivo, eles manifestam um mau coração de incredulidade. E Paulo disse a Timóteo, se alguém o nega, o Senhor o negará. Assim essas pessoas se uniram ao cristianismo, mas quando o calor apareceu, elas saíram, ficaram ofendidas, chão pedregoso, seduzidos porque não pagariam o preço. Como os discípulos que disseram, bem, nós o seguiremos assim que fizermos isso. E Jesus disse, qualquer homem que colocar a mão no arado e voltar atrás não é digno de meu reino. Eles optam por segurança, mas não param por aí. Eles se traem mutuamente, que coisa trágica. Isso acontecerá naquele momento. As maravilhosas pessoas redimidas e piedosas vão ser traídas pelas pessoas ofendidas e que não estão dispostas a pagar o preço. Elas vão se transformar em informantes e entregar os crentes para que possam ser mortos, abatidos. Marcos escreve sobre isso no capítulo 13, versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Quer dizer, isso acontecerá bem na família, como pessoas sob pressão de ter que dar a sua vida por Cristo se afastam e depois se voltam contra seus próprios pais, seus próprios parentes. Lucas 21:16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Isso é uma deserção. E alguns deles falharão porque o preço é muito alto, mas alguns deles falharão. Veja o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não são falsos cristos agora,
mas falsos mestres. Alguns deles falharão porque não querem pagar o preço, e alguns deles falharão porque eles foram o quê? Enganados. Então a deserção será uma deserção dupla nesse ponto. Muitos falsos profetas surgirão, e diz o mesmo, não é? No versículo 24. E esses falsos profetas vão ensinar o erro satânico, diabólico e infernal. Agora, ouça com atenção, Kigo. Se Satanás está correndo por todo o mundo, e Satanás está principalmente disfarçado de anjo de luz, essa era não só será preenchida com todo tipo de mal manifesto, mas também será preenchida com toda religião falsa. E tudo que você tem a fazer é ler Apocalipse 17 para ver isso. Porque em Apocalipse 17 você tem esse sistema religioso mundial, incrivelmente maligno, vil e miserável, chamado de mundana, a grande meretriz, a prostituta. É uma prostituição da religião. Se a igreja é uma noiva, essa é uma prostituta. E assim haverá todo tipo de engano religioso que florescerá, pois Satanás faz tudo o que pode para chamar as pessoas. Então as pessoas que se apegam eternamente a Cristo talvez pareçam interessadas, serão arrancadas e enganadas por seitas, e todos esses tipos de grupos mentirosos têm grande efeito no mundo, grande efeito. E por sinal, em Apocalipse 9, 21, diz a palavra feitiçarias, e a palavra farmaqueia significa drogas, e talvez as drogas sejam parte dessa enganação religiosa. As pessoas tomarão a marca da besta, elas adorarão a imagem vil e miserável da besta. Tudo isso é parte do engano. Agora quero que você veja outra coisa. Isto é simplesmente surpreendente. Veja o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o terceiro elemento da deserção. Alguns falharão porque não pagarão o preço e morrerão. Alguns falharão porque serão enganados. E alguns falharão porque escolherão a iniquidade. Iniquidade é a palavra. Iniquidade. É a palavra que significa que eles violam a lei de Deus. O pecado vai à loucura, e o pecado será tão abundante que atrairá as pessoas que estão se movendo em direção à verdade de volta. Quer dizer, vemos isso hoje, nós vemos isso hoje. Ouvi hoje sobre uma jovem que veio à nossa igreja, trabalhou no nosso departamento de jovens, e a iniquidade entrou em sua vida e a destruiu. E a maldade então será muito mais poderosa do que é hoje, que o que acontecerá será a abundância da maldade vil e miserável em todo o mundo. Seria como, pegue uma revista pornográfica, mais grosseira que você possa conceber, e será o que acontecerá em toda a terra em público, ok? E esse tipo de mal bruto vai afastar as pessoas e isso, diz o texto, fará com que o amor de muitos fique frio, porque a iniquidade abundará, a maldade será genizada. Paulo escreveu para Timóteo e descreveu aquele último dia. Ele descreveu essa perversidade. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 2 Timóteo 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, a miséria global, a iniquidade global. Os vícios se tornaram desenfreados, os homens engolfaram nele sem restrições. E está chegando rápido, não é, pessoal? Quer dizer, essas coisas não nos parecem tão remotas quanto a nossa sociedade há 20 anos. E sua afeição, embora seja superficial, sua afeição por Cristo fica fria, está fria. Eles são cortejados pelo amor ao mal, pelo miserável amor ao mal. E em seguida, versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como você pode dizer que são salvos? Porque o salvo não faz o quê? Eles não desistem. Eles desistem? Eles não desistem. Eles não irão embora porque o preço é muito alto. Eles não irão embora
porque são enganados. Eles não vão embora porque amam o mal. E então você apenas continua assistindo. E os que aguentarão até o fim, esses são o quê? Eles são os salvos, e eles serão libertados disso. Alguns morrerão e alguns viverão, mas todos serão libertos, seja na vida ou na morte. Eles serão libertos da ira por vir. A resistência é sempre a marca da resistência salva. É sempre a marca dos salvos. Eles resistem. Eles resistem até o fim. Em Mateus 10, 22, Jesus disse: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O homem que naquela declaração Jesus estava dizendo que vai até o fim de sua vida e aguenta o que quer que venha, demonstra que ele é aquele que no final será salvo. Ele será liberto desta vida para as glórias do céu, e assim será no futuro. Aquele que suportar tudo isso, aquele que nos termos de Apocalipse 2:10 é um vencedor. Ele é um vencedor, e ele é aquele que será salvo, não importa qual seja a perseguição, independentemente do preço. Que promessa maravilhosa! Lucas 21:19 diz assim: É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que grande afirmação! É aquele que perdura pelo poder de Deus, a graça de Deus que ganha no fim. A fé que persevera é a fé dos salvos, a fé dos redimidos. Então, no final, haverá uma deserção terrível, quando as pessoas que se identificam com a igreja de repente cairão fora. Você sabe, se tudo isso estivesse solto para nós agora, descobriríamos quais eram os desertores, não é mesmo? Descobriríamos as pessoas que não quereriam pagar o preço da morte. Encontraríamos as pessoas que poderiam ser persuadidas pelos falsos profetas. Nós veríamos aqueles que amariam sua iniquidade mais do que amariam a Deus. Quer dizer, tudo ficaria claro. E assim será então. Então será assim. E somente os que perseverarem serão salvos. E nós os vemos em Apocalipse 7, trazidos da grande tribulação, em roupas brancas. Nós os vemos no Apocalipse 19, quando Cristo volta e eles estão andando com ele com roupas brancas. Eles sofreram e eles receberam uma túnica branca. O último ponto, declaração. O sinal final da vinda, a dor final do parto inicial, é declaração. E antes que o Senhor venha, isso deve acontecer. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as nações, e então o fim virá. Antes do fim, antes do estabelecimento do reino, isto deve acontecer. Proclamação mundial do evangelho. Apesar da perseguição, apesar dos desertores, apesar dos falsos profetas, apesar dos falsos cristos, apesar do inferno lançar seus demônios por toda a terra, apesar de toda essa confusão terrível, horrível e inconcebível, apesar de pessoas com amor diminuído, apesar do governo do anticristo reinante, apesar de Satanás tentar lutar contra Cristo, apesar de guerras, fome, terremotos, todo o resto e sinais do céu, apesar de tudo isso, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o reino. Você diz, rapaz, como isso vai acontecer? Como é que o evangelho vai ser pregado? Olhe para Apocalipse 14. Esta é a última passagem que vamos ver. Apocalipse 14, versículo 6. E aqui estamos. Antes que as taças sejam derramadas, pouco antes do problema final das dores de parto contínuas no reino, direto para o final, pouco antes do holocausto final começar a soltar, vi outro anjo voando pelo meio do céu, diz João, tendo um evangelho eterno. Para quê? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a tribo e língua, e o quê? E povo, ao cumprimento de Mateus 24:14. Essa pregação do evangelho do reino ao mundo inteiro não está falando sobre o que está acontecendo agora, pessoal.
está falando sobre o que este anjo vai fazer em uma grande, sobrenatural, milagrosa evangelização final do mundo. E acontece mesmo antes do julgamento. E é por isso que o anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo vem atrás desse anjo e diz: caiu a grande Babilônia. Em outras palavras, os dias do homem acabaram. É melhor você se acertar com Deus. Este é o grande esforço evangelístico realizado por anjos gloriosos nos céus, voando por todo o mundo, logo antes do holocausto final ser solto. E o evangelho eterno é o mesmo evangelho que Deus sempre deu, que ele julga o pecado e recompensa a justiça. E esses anjos chamarão o mundo ao Salvador, e então o fim virá. Mas não antes disso, diz o nosso Senhor. Então essas são as dores de parto. Essas são as dores de parto. Mas esses são apenas o início das dores de parto. À medida que avançarmos no capítulo, veremos cada vez mais detalhes. Agora, alguém vai dizer assim: como sabemos quando as dores de parto começam? Como podemos saber quando elas realmente começam? E esse será o nosso estudo no versículo 15 a 28, e isso será algumas semanas adiante. Não prenda a respiração, mas você pode ler adiante. Vamos nos curvar em oração. Pai, passamos uma grande noite hoje. Agradecemos por este grande momento. Obrigado pelo amor dessas pessoas em relação a Ti e à Tua palavra, e por nos permitir aproveitar um pouco mais nesta noite para que possamos cobrir essa grande verdade. Obrigado, Pai, pela nossa comunhão em torno de Tua palavra. E quando virmos isso acontecer, ouvimos que Pedro diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ó Senhor, como nossas vidas devem ser puras quando vemos o Deus que Tu és. Como devemos chamar os homens para o Salvador antes que este dia venha, ou antes de sermos removidos desta terra, e não tivermos mais oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor, que possamos aguardar o dia em que Jesus virá criar o seu reino. É um dia glorioso e, no entanto, nos deixa muito para fazer, para sair nas rodovias e caminhos e compelir as pessoas a vir ao Rei, para estarem prontas para o reino dele. Obrigado por este maravilhoso dia que nos deste, que possamos sempre viver à luz do Teu retorno em breve, pois se todas essas coisas parecem tão próximas e devemos ser arrebatados antes mesmo de começar, deve ser breve. E dizemos como João: ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos a viver com a eternidade em vista e não o tempo. Viver com o céu em vista e não a terra. Viver com a eternidade em vista e não as coisas temporais. E colocar nossos tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não podem assaltar e roubar. E estabelecer nossas afeições nas coisas de cima e não nas coisas da terra. E aguardamos com ação de graças e ainda com tristeza por aqueles sem Cristo, o dia do retorno de Cristo. Oramos no nome dele. Amém. Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.